Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui para compartilhar uma experiência da minha vida. Vocês já ouviram falar sobre visualização criativa? Se você não ouviu falar, eu vou te explicar. Mas se você também já ouviu falar, eu quero que você preste atenção, porque o que eu vou te falar não tem nada a ver com o livro do segredo, né? Porque aí alguém pode ouvir e falar assim, mas isso que ela tá falando, fala no filme do segredo. Porque o que eu vou contar para vocês, a minha experiência, isso aconteceu no ano de 2000. E toda essa questão, né, da teoria do segredo, de você ficar pensando, isso veio em 2006. Então, você sabe que a mente ela é muito poderosa. Então, por exemplo, na yoga, eles trabalham esse exercício de visualização, na meditação, né? A física quântica fala muito em relação a essa questão do que eu penso, eu atraio, né? O segredo também fala de você ficar tendo pensamentos positivos, mas também só isso não funciona. Mas o que eu quero dividir com vocês? Então, no ano de 2000, eu não estava trabalhando, tinha acabado de casar, e tinha acabado também de entrar, eu tinha acabado de me formar. E aí, foi uma época que eu estava também procurando trabalho. E uma coisa muito interessante que acontecia, e repetidas vezes, é porque nesses processos seletivos tinha que se fazer uma redação. E nessa redação, ele pedia para que você falasse como você ia estar daqui 5 anos. E aí, toda a redação minha eu fazia com a mesma forma, com o mesmo tema. Eu falava que daqui 5 anos eu ia estar no meu consultório, eu ia ter no meu consultório poltronas amarelas, eu ia estar casada, ia ter 2 filhos. E detalhe, toda vez que eu passava em frente a uma escola, eu ficava imaginando eu parando um carro. Eu não tinha carro na época, mas eu ficava imaginando eu parando o carro. Eu também não tinha 2 filhos, mas eu ficava imaginando que eu ia parar meu carro, ia descer meus filhos naquela escola. Então, isso é o que eu quis dividir com vocês, porque hoje, passados-se 19 anos, adivinhem quais são as cores das minhas poltronas. Tcharam! Exatamente. E quantos filhos eu tenho? Exatamente. E quantos filhos eu tenho? 2 filhos. E aí, para fechar, qual é a escola que os meus filhos estudam? Muito bem, naquela escola que eu ficava imaginando. Porém, as pessoas podem falar, tá, tudo bem, você pensou, ficou pensando nisso, e aí quando você foi escolher a escola, quando você foi comprar as poltronas, né, então eu cheguei lá, fiz um contatinho lá em cima e falei, eu mentalizei, me manda 2 filhos, e detalhe, um homem e uma mulher. Não, né, gente? E até porque eu não entendia nada dessas questões de poder da mente, eu não estudava sobre isso, nunca tinha lido sobre isso. Então, isso é o que eu acho mais interessante. Porque agora que eu tenho conhecimento, que eu tenho vivência, que eu tenho fatos, né, comprovados de que isso funciona, agora às vezes até é difícil eu fazer essa cocriação. E aí é que está a sacada, né? Aí é que eu quero que vocês pensem. Então, porque assim, independente se você acredita ou não, mas a gente tem o poder de fazer as nossas reprogramações. Porque enquanto eu fazia aqueles exercícios, e aí, por isso que eu tô trazendo aqui esse termo para vocês, de visualização criativa, eu estava fazendo o meu pensamento, eu estava fazendo a minha mente criar uma realidade. E essa mente, ela não sabia que isso não era real. Aquilo para ela era um fato já realizado. Por quê? Todo dia eu passava em frente à escola e aí eu visualizava o carro parando, a porta abrindo, as crianças descendo, eu falando tchau filho, bom dia, e eu imaginando o meu caminho para o consultório. Então, quando eu fui fazer essas escolhas, de alguma forma eu estava fazendo uma escolha não diretiva, vou comprar as poltronas amarelas porque eu mentalizei. Não, porque assim, isso eu fiz, passou alguns anos e isso apagou da minha mente. E agora,
né? Quando eu resgato esses estudos da hipnose, as técnicas de reprogramação da PNL, foi que eu dei conta que eu fiz essa prática sem saber que isso era uma técnica. Então, por isso que eu quis dividir aqui com vocês e que vocês possam colocar isso em prática. Porque na maior parte das vezes, os nossos pensamentos são mais negativos do que construtivos. Então, isso também é uma reprogramação, só que com o foco no negativo. Então, coloque em prática, comece a visualizar o que você quer. Comece a visualizar aquela viagem que você quer, aquele trabalho que você almeja e visualizar como eu fiz. Se coloque no lugar, construa o passo a passo. E aí, você vai ver que coisas, como eu sempre, alguma frase que eu coloco e gosto muito é: coisas incríveis acontecem aqui, que é lá no meu cantinho do meu consultório. Tá bom? Então, espero que isso tenha contribuído de alguma forma para você. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas. Deixe seus comentários para que eu possa trazer mais assuntos como esse. Tá bom? Tchau, tchau!